CâmaraCast, Informação e Cidadania. Daqui a pouco vamos falar sobre os desafios da educação em Canela, com a secretária Gorete Rodrigues e o secretário adjunto Evandro Nunes. A educação, sem dúvida, merece um olhar diferenciado e uma gestão compatível com os desafios desse setor. Para falarmos sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no nosso CâmaraCast a secretária de Educação de Canela, Gorete Rodrigues, o seu secretário adjunto, Evandro Nunes, e os vereadores Rodrigo Rodrigues e Grazi Hoffmann, do PDT. Nossa saudação a vocês, sejam todos bem-vindos. Rodrigo, Grazi. Obrigada. Obrigado, Braulio. Prazer falar com vocês. Secretária Gorete, secretário adjunto Evandro. Obrigada pelo convite. Agradecemos o convite. Muito obrigado. Bom, a gente quer saber de vocês, especialmente do secretário adjunto e da secretária Gorete, quais as principais dificuldades encontradas nesses 100 primeiros dias da gestão de vocês à frente da Secretaria de Educação? Bom, a educação ela é processo e de grande complexidade, né? Então, nós encontramos muitos desafios, né? Muitas dificuldades. Eu acho, não sei se o professor Evandro concorda, mas principalmente quanto a equipes, né? Uma necessidade muito grande de profissionais. Nós ainda estamos com falta de profissionais nas escolas e também necessidades quanto ao espaço físico, né? Em outros momentos, eu já coloquei esse ponto de vista, que Canela foi ousado e inovador quando aderiu ao tempo integral, né? Mas cometeu, na minha avaliação, um erro gravíssimo, que não foi feito um planejamento. Um planejamento enquanto projeto pedagógico desse tempo integral, para que seja realmente uma educação integral, e também não foi feito um planejamento de recursos humanos, de equipes, que vai além de professores, né? Toda uma estrutura pedagógica e administrativa que é necessária nas escolas, e também a questão do espaço físico. Eu acho que esse foi o nosso principal, a nossa principal dificuldade, né? Que a gente, então, tem tentado sanar das mais variadas formas, e também estamos ainda com muitos projetos, e a cada dia é um ano, eu acho, né? Com certeza. De tantas coisas que surgem imprevistas, né? Muitos problemas assim de infraestrutura, problema em rede elétrica, problema em esgoto, problema dos mais variados tipos assim no cotidiano escolar, né? E aí fica bastante difícil os diretores para fazer a gestão das escolas, além da gestão pedagógica, da rotina escolar em si, ainda há os desafios por faltar profissionais e também os desafios de infraestrutura, né? Então, isso torna o nosso trabalho muito desafiador, principalmente porque nesses 100 dias a gente teve muito pouco tempo ainda para planejar, né? A gente tem atuado como um bombeiro, né? Num campo de guerra, né? Tentando resolver N situações que surgem a cada dia, inusitadas, assim, surpreendentes mesmo. Eu acho que eu colaboro com a secretária no sentido de que eu sou funcionário de carreira, então o que acontece? A gente chegou também numa secretaria de relações humanas desgastadas. Então, o que a secretária tem, assim, é um perfil, né? E secretário e adjunto se constituem nesse perfil. É o diálogo, é a acolhida, e a gente tem ido a todos os espaços escolares, seja para uma reunião, seja para um evento. Agora mesmo eu vim para cá de uma reunião de CPM de uma escola. A secretaria precisa estar em todos os espaços das comunidades e ouvir essas comunidades. Os 8 anos anteriores, a gente não tinha diálogo, escuta e construção desse processo. Então, isso para mim, como funcionário de carreira, e hoje ocupando a cadeira de adjunto, é a primeira premissa,
Quem não consegue escutar uma comunidade escolar, ouvir o que ela está trazendo e acompanhar os processos, não vai construir o processo singular de um planejamento diferenciado. Então, isso para mim é uma premissa, né, de atuação. Como colocou o professor Evandro, né, essa questão, então, do movimento nosso que a gente fez nesses 100 dias, um diagnóstico, né? Um diagnóstico baseado numa escuta ativa, numa presença, né? Teve reuniões em todas as comunidades, nós estivemos presentes, ouvimos constantemente, atendemos, né, toda a comunidade escolar, porque há essa necessidade, né? A educação, ela exige muito das pessoas que estão ali no dia a dia, né? Então as pessoas elas têm necessidade, elas precisam de acolhida, né? E essa é uma das nossas premissas de trabalho, né? É a acolhida, né? É o respeito e a acolhida ao profissional. Gorete, eu já tive a oportunidade de te falar isso, mas no final do ano passado, quando a comunidade estava esperando para saber quem seriam os secretários nomeados, eu recebia muitas mensagens de professoras perguntando quem vai ser a secretária de educação, quem vai ser o secretário de educação. E tinha-se muita especulação, né? E ela sempre nessa ansiedade de saber a confirmação do nome. Quando foi divulgado o teu nome, eu recebi muitas mensagens positivas de professoras muito alegres em saber que era tu que ia comandar a pasta. Porém, eu não te conhecia ainda. Sim, então, eu verdade. queria saber, porque eu fiquei muito curiosa, assim, saber qual é a tua trajetória, de onde é que tu veio, por que tu acha que foi unanimidade teu nome quando ele foi divulgado, o que tu acha que se deve isso? Bom, eu sou professora, né? Eu sou educadora, fiz magistério aqui na Danton Corrêa da Silva. Fui professora no município, no estado, em escolas particulares, né? Trabalhei com escolas multisseriadas, que é muito legal, a gente tem aqui no município. Eu acredito muito na proposta multisseriada. Nós temos escolas rurais aqui com grande potencial, que nós vamos auxiliar muito, né, professor? Aí eu fui professora de anos iniciais, fui professora de História, minha graduação é História, na Unicinos. Desde professora de História, até por eu ter um grande relacionamento assim, com os jovens, eu acabei me tornando diretora de uma escola particular em Gramado. Tive o desafio de substituir a Terezinha Andrés, né, que é um ícone da educação no município de Gramado. As pessoas que têm mais idade, elas vão conhecer, todo mundo conhece a dona Terezinha. E aí eu fui para um lado da administração, né? Daí eu busquei uma formação, num primeiro momento, na área de informática na educação, para nós implantarmos na época. Isso é 96, 97. Era um né? pioneirismo na época. Sim, extremamente. A internet começou basicamente em 96. E aí busquei, então, essa formação em informática na educação, depois na área de gestão da qualidade, depois eu fiz um mestrado em administração. Fui professora também por 12 anos na Universidade de Caxias do Sul. Trabalhei aqui e trabalhei em todas as unidades da universidade, porque o meu concurso era em Caxias. Então, isso fazia com que eu trabalhasse em cursos de pós, em Vacaria, Nova Prata, Farroupilha, né? Então, tive essa experiência, essa trajetória, então, na universidade. Depois eu fiz doutorado em educação, né? Eu voltei. Na área da administração, eu trabalhei muito com a questão da aprendizagem organizacional, como as organizações mudam, como elas aprendem, né? E das competências gerenciais, o papel da liderança nesse processo de mudança. Porque a aprendizagem é uma mudança. Então, as organizações elas também aprendem, né? Há uma aprendizagem nas organizações. Depois eu fiz o doutorado. Aí teve um determinado momento que eu saí da universidade, fiz um período sabático, e aí eu fui convidada para implantar o polo da Universidade Aberta do Brasil em Gramado, que funciona ali no bairro Moura, é um polo que está bastante ativo, e dali eu acabei indo para a Secretaria Municipal de Educação, onde eu trabalhei por 1 ano e 8 meses, né, no final da gestão do prefeito Fedoca, lá em Gramado, e peguei no período de pandemia. Nossa. E lá eu conheci o professor Evandro. O professor Evandro era... Como Evandro é uma referência, né, no Rio Grande do Sul, nos conselhos municipais de administração. E aí nós nos conhecemos, né, numa visita
que ele fez na secretaria, junto com a secretária Ana Paula, que é a secretária municipal de São Francisco de Paula e hoje é a presidente da Undime, no Rio Grande do Sul, né? E aí eu acho que talvez o meu nome tenha soado bem, vamos dizer assim, na comunidade escolar, por eu ser professora, por eu ser educadora, por eu saber o que é uma sala de aula. Eu sempre digo, para falar de uma sala de aula, tu precisa ir a uma sala de aula, né? Sim. Porque é um microcosmos, né? É um universo, né? E no tempo que eu fiquei lá na Secretaria Municipal de Educação, é uma coisa que eu primo, que é um princípio meu, né? É a questão da hospitalidade, do acolhimento, da escuta, do respeito, né? Então, eu acho que talvez, pelo relato do professor Evandro, e quem fez o convite, quem me chamou para conversar com o prefeito foi o Evandro, né? Ah, que legal. Eu vim conversar, lembro que eu fiquei encantada até com o nome da rua da casa do prefeito, não vou dizer o número para não revelar, mas é Lebre, né? Achei muito interessante, né? É um bairro que Sim. o nome das ruas são de animais, né? E eu fiquei bastante tocada assim com o convite e pela minha situação de vida, assim, eu vacilei bastante, né? E aí dois fatores assim me fizeram aceitar o convite, né? Um é a vontade, a questão genuína assim que eu percebi no prefeito Gilberto César de fazer acontecer o melhor para a comunidade, né? E isso me encantou. Isso eu vi a possibilidade. Uma afinidade também, uma questão também de acreditar, uma possibilidade de um trabalho conjunto assim com o professor Evandro. E a minha mãe, né? A minha mãe até estava passando e passa por um processo de um tratamento oncológico, e era um dos motivos que eu estava meio assim se eu ia aceitar ou não. E aí eu conversando com ela, ela disse: "Não, tu tem que aceitar. Tu imagina, as pessoas te convidaram. Isso é como uma missão. É um propósito, Pensa tudo que tu estudou, e eu agora estou terminando até um pós-doutorado na Universidade do Porto, em Portugal, em pedagogia da hospitalidade. O Braulio conhece bem, nós já fizemos muitas Verdade. discussões sobre esse tema, né, Braulio? E a minha mãe disse: "Não, tem que aceitar, imagina, a gente não pode se omitir quando a gente é chamado para um trabalho com uma dimensão que a gente se preparou a vida toda, e é uma coisa que tem tanta relevância na sociedade, que pode fazer a diferença para tanta gente. A gente vê mais pessoas para me ajudar, fica tudo tranquilo, não te preocupa com isso, né?" E aí estou aqui, né, Evandro? Eu acho que na trajetória, né, Canela precisava de um secretário ou de uma secretária que tivesse esse perfil. Como convivi com a secretária num tempo pandêmico, numa estrutura de trabalho bem mais ativa, no sentido de a educação ter que viver momentos de constituição além das suas funções primordiais. Eu fui aquele que buscou, então, esse contato, né? Ele é meu padrinho. Eu sou o padrinho da secretária. E contou tudo em conta-gotas. E a gente também não conta tudo. Ela me Pra não cobra estragar a bastante, surpresa, mas né? a gente vai fazer o quê? A gente tem que ir devagar. Mas entendendo que Canela, na sua constituição de educação, precisava, nesse momento, viver um secretário que trouxesse esse equilíbrio, né? Porque vocês sabem, eu concorri a vereador, mas a minha premissa, né, sempre foi lutar pela educação no sentido prático. Eu entendo que cada um de nós conhece o seu métier e a sua área. E eu vivi desde 2015 os conselhos municipais de educação na sua atuação primeira, que é o contato com o gestor de educação, né? O presidente do conselho, ele é o elo das comunidades nas gestões municipais dentro da secretaria. Qual trajetória tu tem nos conselhos que a secretária citou? Porque tu eu conheço um pouco melhor, porque a gente caminhou junto na campanha, mas não sabia dessa parte. Eu venho, vereadora, a minha formação também é magistério, Escola Danton e História,
né? Eu nem sabia que a secretária tinha formação em História, então eu tenho essa caminhada, sou funcionário do município há 26 anos. E de 2015 até me colocar como secretário adjunto, eu atuei dentro do Conselho Municipal de Educação de Canela, como vice-presidente e depois como presidente. E atuo ainda hoje, né, que é uma questão de gestão, como coordenador dos conselhos de educação da nossa região, que é a ANSER. Eu ainda estou interino, preparando uma vice-presidente, porque isso é uma cachaça, né? Depois que toma o primeiro copo, vai tomar sempre aquilo e vai querer ficar. Mas tu tem que preparar um sucessor, tu tem que preparar alguém para continuar a caminhada. Porque a regional, a nossa, os 7 municípios aqui também, quando eu assumi Canela e assumi a regional. Isso foi um amparo, assim, foi um desafio. Ela estava praticamente abandonada. Não se comunicava Canela e a região com o Rio Grande do Sul em termos de discussão de conselho. Então, a gente trouxe para cá muitas constituições que hoje Canela tem uma referência documental e estrutural que a gente fez dentro do Conselho Municipal com os pares e que serviu de muito incentivo para muitos municípios. O que Canela precisou constituir, que eu dizia sempre para nosso antigo governo e dizia para o prefeito Constantino, a gente precisa planejar. O que está no documento, prefeito, não vai sair da gaveta, não vai se constituir se nós não tiver planejamento. Uma escola de tempo integral, ela tem uma grande missão numa comunidade. Mas se nós não planejarmos essa escola, prefeito, nós estamos numa panela de pressão. Então, muito eu dizia, muito eu fazia essa proposição no Conselho. Mas existe uma limitação de legislação e de estrutura que o Conselho vai até um ponto e que a decisão final é de um governo, de uma secretaria que entende esse processo. Mas eu sempre dizia, na pandemia, porque nós implantamos a escola de tempo integral em 2018 com o secretário Gilberto Tegner, ele me chamou na sala dele e disse, Evandro, tu é parceiro para a gente começar uma escola de tempo integral? E eu respondi para ele, se a gente começar devagar, planejando, eu sou parceiro, secretário, porque eu sempre trabalhei, o secretário Gilberto foi meu primeiro secretário de Educação, depois a secretária Márcia Coelho, que hoje está no Conselho Estadual, foram meus secretários e com eles eu fui constituindo essa trajetória que tu me perguntou. Por que eu cheguei até aqui? Mas os processos foram andando e aí veio a pandemia para todos os municípios. E nós estávamos com o primeiro ano de escola de tempo integral. Quando chegou a pandemia, nós iríamos ingressar no segundo ano. Aí isso era tudo o ensino remoto, ficou facilitador o processo de implantação do segundo ano. Quando voltamos em 21, naquele volta, não volta, eu chamei a secretária, já era a secretária Janete, e disse, eu acho que agora não é o momento a gente avançar. Vamos pensar como é que nós vamos avançar. Nós estamos indo para o terceiro ano. Mas os processos se constituíram e a gente avançou. Então eu faço essa reflexão e eu dei muita palestra falando do exemplo de Canela, porque um exemplo tem que ser contado sem mentira. Eu tenho que contar o exemplo, como ele iniciou, qual foi o meio, como vai ser toda essa trajetória. Eu sempre dizia, Canela foi audaciosa, Canela foi estrutural, Canela tem documentos, mas Canela precisava ter pensado momentos de parada. Não é feio parar. E não é feio eu precisar repensar o processo. É bonito, é estrutural, vai me dar condições para tanto. Mas aí, vereador, eu cheguei onde estou hoje. Secretário adjunto, muito feliz por estar ao lado da secretária Goretti, porque eu também entendo que um processo de secretaria, de gestão, se faz com equilíbrio. O que a secretária traz de visão, eu acomodo na gerência de uma rede que me conhece desde 1999. Uma dupla perfeita. Né? Então é isso. Não, sabe que essa sintonia, né, que nós temos, o Evandro, é muito interessante, assim, porque eu não conheço a rede, né? Estou conhecendo a rede, né? Então a presença, né? E até na composição da nossa equipe, né? No nosso dia a dia, é fundamental a equipe, né? E aí o Evandro, né? Num primeiro momento a gente estava assim até, não, Evandro, nós vamos trabalhar juntos na mesma sala.
E nós estamos trabalhando junto, e é maravilhoso, né, mano? Sim, É a até gente divertido. troca né? A gente fica feliz de ver duas pessoas tão técnicas e que, enfim, que a habilidade de um se soma de outro e consegue dar um coisa. Porque tem uma situação que vocês falaram bastante em planejamento que me preocupa, nos preocupa muito, que é um social versus educação versus saúde versus todas as pasas de canela. Porque a gente teve, esses dias, acesso a alguns números, a gente teve nos últimos 3 meses 100, 120 nascimentos. Vão precisar de uma escola de educação infantil. E não tem um tempo em 3 meses, não saem 120 Não. crianças para entrar 120 crianças. Ao mesmo tempo, a gente também tem escolas que hoje têm o ensino integral, escolas de ensino fundamental, que talvez tenham grandes, vamos dizer assim, construções há mais de 20 anos, que eram planejadas para esse bairro, para a criança poder ir da sua casa a pé. Hoje já não é mais uma realidade, porque a cidade cresceu desorganizadamente para todos os lados, né? Então, escolas talvez inchadas, com mais salas de aulas, mas de estrutura de refeitório, de ginásio, de espaço para o recreio, o mesmo, né? Então, como é esse desafio, esse planejamento, que a gente sabe que isso não se faz em 1, 2 anos, é uma coisa muito complexa, e tendo em vista que a cidade ela não para de crescer. Em número populacional, realmente me preocupa muito daqui a um tempo, porque está ficando sem controle. Seja pelo nascimento, seja pelas migrações, né? Nós percebemos isso no dia a dia das escolas, né? O nosso encaminhamento, né? Em janeiro, por exemplo, foi encaminhado 124 crianças, né, para a educação infantil. Fevereiro, 74. Agora a Andrisa ainda me passou, Evandro. 102 crianças em março. Mas nós estamos com 359 inscritos, né? Ou seja, mesmo com todo esse encaminhamento, ele não dá conta da chegada, né? Cada dia lá na secretaria a gente vê pessoas chegando aqui da região, do Vale do Paranhana, do Nordeste, de vários lugares, com 3, 4 filhos, né? O secretário Jean nos passou que no primeiro trimestre foram 873 novos cartões SUS emitidos em Canela, e desse valor total, apenas uns 115 eram por nascimento. O restante era transferência. Então, a gente imagina que daí vem um volume muito grande de crianças juntas. Exatamente. Né? E como é que vai suportar? Então, a conta não fecha, né? Nós estamos realmente com os espaços... não existe mais espaço nas escolas, né? O ensino fundamental, a gente tem uma obrigatoriedade e a gente encaminha, negocia com as escolas estaduais, possibilidades de acolhimento. As famílias também querem que tenha o tempo integral, né? Que dá maior segurança para a família, até por questões de trabalho. Então, é um grande desafio. Nós realmente vamos precisar, agora nos próximos meses, a gente até tinha uma reunião agendada essa semana, que precisamos adiar, para pensar o futuro da educação em Canela. Quais são os bairros, onde vai ter um crescimento maior, onde tem perspectivas de loteamento, para pensar as escolas que nós teremos necessidade de ampliar e logo. No próximo ano, a gente já tem necessidade, por exemplo, Santa Terezinha é uma coisa certa. E esse planejamento, aí ele é feito junto com a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Governo, né? Então, aí a gente consegue realmente fazer um estudo, pegando dados do plano diretor, onde há uma expansão maior. E essa é uma característica também da gestão atual. Entre os secretários, a gente tem muita parceria. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Seja com a Secretaria do Meio Ambiente, né, no programa Ecocidadania, que é um projeto lindo, né, é um braço educacional que reativa a lei da Ecocidade, que é uma lei de 2003, né, na época ainda do prefeito Zé Velhinho, falando no ex-prefeito Zé Velhinho, atual secretário de obras, a parceria dele que a gente tem nas obras, né, nas escolas, eles nos ajudam. Semana passada a gente teve um problema seríssimo elétrico numa escola, o engenheiro elétrico dele foi para lá, nos auxiliou. Da mesma forma, uma parceria muito grande com o turismo. Está lindo. Agora a Páscoa nas escolas. Hoje de manhã ainda fui na escola Rodolfo Schlipper, tinha lá o comboio da Páscoa brincando com as crianças. Ontem uma paradinha
na frente da Escola Dante e da Escola Alice Wortmann. Alice Wortmann. Então, a gente tem trabalhado numa parceria muito forte, agora também com a Fazenda, na questão da educação fiscal. Então, esse diálogo, nessa construção coletiva, acho que faz o quê? 10 dias nós fizemos uma reunião lá na secretaria para apresentar o programa Eco Cidadania, e aí estavam praticamente todos os secretários. O engenheiro ambiental, que faz parte da nossa equipe, o Cristiano, terminou a reunião, ele disse: nossa, secretário, nunca falei para tantos secretários juntos, estou até emocionado. Então, isso é fundamental, porque nós estamos unidos por uma causa. A gente não tem um projeto político individual. Né? Eu falo como secretária, né? E todos esses secretários que compõem a gestão, Gilberto César e Gilberto Tegner, que são secretários que têm um cunho, o secretário também da saúde é nosso grande parceiro, agora algumas ideias que a gente tem de horto fitoterápico, o programa Saúde na Escola, ou seja, então, o secretário Ismael também está sempre... Ou seja, então, a gente realmente trabalha junto, em prol da comunidade canelense, né? Aí a gente consegue unir esforços, né? Porque uma secretaria sozinha, né, pela complexidade da dinâmica de uma cidade, e nós, na educação, a gente até está trabalhando com um provérbio africano, né, que é necessário uma aldeia para educar uma criança. E esse compromisso a gente tem que ter. Esse compromisso nós temos que ter, né, professor Evandro, como cidadão. Aquela criança que eu encontro na rua, eu tenho um compromisso com ela de exemplarismo, né, de cuidado, de atenção, de responsabilidade. Então, é um projeto desafiador, mas construído com muitas mãos, e que também, nesse período, né, já nos deu também algumas alegrias, né, professor Evandro? E a gente nunca perde o bom humor, Não, né? nunca vai perder o bom humor, porque a gente tem que enfrentar. Mas respondendo também ao vereador Rodrigo, além dessas ampliações, a gente tem um setor da secretaria que, com o passar do tempo, a manutenção dessas estruturas, ela estava um pouco descuidada. Então, o que a gente tem feito hoje? Né, a gente tem... junto conosco o Vladimir e um pessoal, um pequeno grupo, que é o nosso grupo da manutenção, e conta muito com a parceria. Justamente hoje à tarde a gente estava na Escola Noeli, abrindo a rampa de acesso, que era um pedido antigo da comunidade, para fazer a entrada da escola pela rua lateral e poder garantir mais segurança no acesso ao estudante à escola. Então, ali veio a Secretaria de Obras e a gente junto fazendo esse processo. Então, o processo de parceria é um. O outro é uma manutenção de olhar aquele evento que não é emergente. Quando acontecem as emergências, a gente tem que sair adiante, que é o corriqueiro até da casa da gente. Hoje a torneira quebrou, amanhã estragou isso, a gente tem que não conta com esse processo. E outro é ouvir a comunidade para ver, né, o que eles demandam de manutenção para a gente poder atuar com a parceria do CPM, ou com a parceria do nosso recurso e a mão de obra de alguém. Enfim, essa é uma construção. Essa é a manutenção diária que vai nos acompanhar constantemente. E quanto às ampliações, eu acho importante, porque Canela, cresceu e expandiu e não pensou no lugar para onde ela estava indo. Isso é um contexto. E hoje, esse contexto de pensar o planejamento, a gente sabe que o bairro Santa Terezinha é a nossa primeira emergência, é quase que um compromisso leal de nascer uma escola naquela estrutura. Porque este bairro, já a sua escola, que hoje tem quase 80 anos, não atende mais à demanda daquela estrutura. Então, são coisas que vão vir na sua urgência. Mas planejar o espaço para os próximos anos, pensando no próximo Plano Municipal de Educação, que vem para essa casa em breve para ser aprovado para 2026, para os próximos 10 anos. Pensando nos planos e estruturas tanto orçamentárias quanto documentais que a Casa Legislativa vai acompanhar com a educação, são pensar uma cidade para a educação daqui para frente, né? Que eu acho que é importante. Eu acho um aspecto importante, como o Evandro dizia, por exemplo, essa ação na Noeli, né?
Isso acho que é uma demanda antiga, mas de um diálogo pontual. Essa semana a gente viu que tinha que mexer isso, né, hoje. Né? E não passa um dia lá na secretaria que a gente não tenha uma demanda, uma situação que tenha que ir à escola. E nós temos uma equipe, tanto uma equipe pedagógica como uma equipe administrativa, né? Por exemplo, o Vladimir e toda a nossa equipe pedagógica é uma equipe muito comprometida. Né? Eu até brinco com o Evandro, né? O Evandro teve um dedo muito bom. Assim. A nossa equipe ela é excelente, né, né, Evandro? Porque para o nosso pedagógico, ele planeja, ele interage, ele vai ao encontro nas escolas, ele resolve, ele está presente. Da mesma forma, o Vladimir e a equipe da manutenção, a equipe nossa do administrativo, da alimentação escolar, nós servimos quase 13.000 refeições dia. São 5 cardápios, tem os cardápios regulares, depois os cardápios sem lactose, sem leguminosas. Então, é realmente um sistema, né, que funciona, mas funciona muito bem, porque tem pessoas que estão ali, pessoas comprometidas, pessoas que têm propósito, que têm um senso de responsabilidade, né? Então, a nossa equipe realmente é uma equipe que pega junto. E, por outro lado, lá na linha de frente nas escolas, as equipes escolares, né? As direções, agora todas as escolas, a gente fez um esforço grande de reorganização para que tenha um coordenador pedagógico, alguém que ajude o professor no dia a dia, os professores na sala de aula. Nós ainda está faltando monitores, está faltando professores, a gente não conseguiu ainda fazer a contratação. Esse ano vai sair concurso, então, e nesse concurso a gente já está pensando uma série de questões assim para a educação integral, né? Vai vir para essa casa em breve também alguns projetos muito interessantes, projetos inovadores, ousados, né, professor Evandro, que vai ajudar nessa questão da identidade da educação integral, né? Por outro lado, também a gente precisa ter um cuidado, um respeito muito grande às crianças e às famílias, porque são 8 horas que eles ficam ali na escola, né? Multiplica isso por uma semana, multiplica por um ano, multiplica por 9 anos. É uma vida. É muito tempo. Então, o nosso papel na formação de cidadania, na formação como seres humanos, né? É um grande desafio, é um grande trabalho realmente coletivo que precisa ser feito, né? E a gente tem, sim, né, professor Evandro, muitos profissionais, né, de excelente qualidade, comprometidos, né, que dão sustentação, considerando toda essa questão estrutural caótica, realmente, né? Que o Evandro foi me contando a conta gotas, eu fui conhecendo e fui me surpreendendo negativamente de uma forma muito intensa, muito difícil assim a situação. Mas nós estamos aqui para fazer um caminho, né? E essa questão que a gente sempre diz, a gente tem dado pequenos passos, né? Mas a gente sabe onde nós estamos indo, né? A gente tem princípios que norteiam o nosso trabalho, a gente tem uma visão que norteia o nosso trabalho, e a gente está construindo isso com muito diálogo, né, Evandro? Muito diálogo e muita parceria, muito envolvimento, muito comprometimento. Se for preciso, qualquer um da nossa equipe vai sair a hora que for para fazer. A gente tem exemplos dinâmicos do setor de transportes, que um dia disse para mim, eu vou posar no ônibus, porque o ônibus teve um problema e era quase... ia ser 3 da manhã para o seguro chegar na cidade. Qual é o funcionário que, comprometido, investe a camiseta e diz, não, eu ainda disse para ele, se tu quer, eu vou para ir contigo. Ele disse, não, eu vou para a linha de frente. Então, equipe comprometida, que sente a parceria, faz um bom trabalho. Isso faltava para Canela.
A Sim. educação de Canela precisava renascer para um novo tempo, e esse novo tempo está aí, né? E a gente percebe, é muito perceptível ver o quanto tá todo mundo unido em prol da causa que é Canela. Os secretários, o Poder Executivo, a própria Câmara de Vereadores também. O pessoal elogia muito essa movimentação que tá tendo. Tá todo mundo com sangue no olho de dar o seu melhor, né? Com certeza. E eu fiquei muito feliz com esse trabalho de voltar o tema da ecologia para as escolas de uma maneira mais programada. Porque eu sempre falo, se eu sou uma pessoa hoje que tem uma noção de sustentabilidade, que me preocupo de fato com isso, foi porque eu tive o Froze, o Vitor Hugo lá na minha educação. Foi por causa das visitas que a gente fazia no Projeto Lobo Guará, as visitas que a gente fazia no lixão. Essas experiências na época escolar marcam muito a gente, né? É realmente o que nos forma. Hoje foi importante, tu falaste do Lobo Guará, né, Grazi? Hoje a Secretaria recuperou do Parque do Caracol todo o material e acervo dos banners e telas que tinham lá, que eram de educação ambiental, e a gente levou para a escola Dante Bertolucci. Então, uma parte do acervo da história de Canela que estava lá e dos banners de educação ambiental vão ficar, por enquanto, no trabalho do professor na escola Dante Bertolucci. Então, me lembrei hoje desse fato, que foi hoje de manhã que a gente foi até lá. Que legal. Vocês sabem que também nesses diálogos que eu tive com as professoras, elas comentavam para mim muito a questão da educação em Canela ser vista como uma assistência e não como um valor pela educação em si. E eu queria saber se vocês também receberam esse feedback das professoras, como é que vocês estão lidando com isso, ao que vocês acham que se deve isso, né? E de que maneira a gente pode mudar essa realidade em Canela. Provavelmente esse relato seja dos professores de educação infantil, né? Principalmente. Porque a educação infantil ela tem um histórico que ela era antes associada à assistência social, né? Eu penso que a educação é implícito, é inerente à educação o acolhimento, né? Então tem questões da assistência que elas estão presentes na educação, no dia a dia, né? Esse tema pontual, assim, para mim, não chegou esse questionamento. Mas pelo histórico da educação infantil, como ela era antes vinculada à assistência, esse sentimento é um sentimento que, independente do município, né, as professoras de educação infantil elas têm. Inclusive, alguns municípios, às vezes, que têm, por exemplo, eu não sei agora Gramado se tem ainda, mas tinha uma escola de educação infantil que funcionava no final de semana, só que daí não é uma escola, né? Daí pode ser um centro de atividades recreativas, um centro de atendimento, né? Porque a educação infantil hoje ela faz parte de um calendário escolar. Que tem uma importância pedagógica. Tem uma importância pedagógica, Sim. ela tem uma LDB, né? Agora, uma criança que chega com fome, que chega maltrapilha, que vem numa condição de alta vulnerabilidade, tem um acolhimento inicial que ele pode estar, às vezes, parecido com a assistência. Mas a educação, ela segue um calendário, ela tem um projeto pedagógico, ela tem uma lei que rege, né? Ela é um outro contexto, né? Sem tem uma dúvida nenhuma. caminhada também da nossa educação infantil que eu posso trazer aqui, que é esse sentimento, que acho que é um sentimento que faltou na Constituição de Gestão, de olhar que existe a acolhida, que existe essa Constituição, mas que Canela também tem uma característica que hoje é uma saída para resolver o sistema de vagas, que é o convênio, que é o processo de terceirização. Isso eu entendo que dentro daquele professor que é da rede, fica um pouco o sentimento de que, porque eu terceirizo um serviço, se eu posso ampliar a rede. Sim, E sim. porque Canela também, nos últimos tempos, por uma decisão de gestão, não quis mais fazer concurso para a educação infantil. Então, tem uma Constituição aqui, vereadora, de classe, de estrutura, de se sentir desvalorizada, vamos dizer assim, Importante e deixada de lado dentro de um processo da educação, que é o que nós estamos retomando agora. E nós vamos abrir, né? Isso, nós vamos abrir concurso
E o que nós fizemos? Nós levamos para cada escola de educação infantil um coordenador pedagógico do próprio grupo e estamos plantando no grupo a semente dessa potência, do profissionalismo, da escola de educação infantil, de que eles podem resgatar. Então é uma consciência que a gente vai despertando agora. Não é escolinha. É, Não é escolinha. não é escolinha. E não é creche. Isso. Que tem que cuidar dessa nomenclatura, né? O papo está muito bom e a gente poderia continuar aqui durante muito tempo, né, vereadora Já Grazi? pode marcar a parte 2. É verdade, vereador Rodrigo. Porque secretária ficaram Gorete, assuntos que a gente não secretária Dilda conseguiu Evandro. discutir, Temos né? que falar só do programa Ecocidadania. É verdade. Da E a gente escola vai, de tempo com integral, certeza, e excessivamente. voltar a falar sobre educação, e é um assunto muito pertinente e importante para que a gente siga falando aqui no nosso CâmaraCast. Mas a gente quer deixar para que a secretária Gorete, o secretário adjunto Evandro, deixe uma mensagem, não só para a comunidade, mas também para os profissionais da educação aqui no município. Evandro. Começo eu? Bom, os profissionais de Canela já sabem do meu entusiasmo, da minha luta, né? Eu deixo também registrado aqui, como é um evento da Câmara, a Secretaria a serviço, à disposição, ao envolvimento de cada ente do Legislativo, no sentido de que a gente está construindo um único caminho. O caminho de que a cidade adquira, com o passar desse tempo, uma educação que fique para o tempo e não para o momento. Então, essa é a mensagem que eu deixo para cada professor, para cada funcionário de escola, porque eu tenho, a secretária e eu nos dividimos, é uma marca, então hoje eu passei o dia em escola, eu até estava pensando agora aqui, finalizando, eu fui em muitos lugares, eu vi muitas pessoas, a gente deu pontapé em coisas urgentes, e é esse o contato de um gestor que está trabalhando para uma educação ficar no tempo, ela ficar registrada, né? Então, acho que essa é a minha mensagem, que a gente está aqui aberto para essa construção. E nesse sentido, enquanto abertura, né, de ir ao encontro, né, então nós estamos, enquanto secretaria, né, à disposição, né, abertos ao diálogo, a uma construção coletiva, porque é assim que se faz, né? Não há outro caminho, não se faz educação sozinha. Educação é um processo muito complexo, né? Então é necessário um envolvimento. A gente tem um compromisso, né, Evandro, um compromisso muito forte com a qualidade nas relações, com a qualidade no trabalho, né, com a qualidade de tudo aquilo que nós vamos desempenhar enquanto secretaria e a nossa equipe. E a nossa presença nas escolas, né? A nossa presença não só da secretária e do secretário adjunto, mas da nossa equipe, né? A gente se divide e a gente realmente, né, Evandro, diariamente nós estamos presentes nas escolas. E que nós já temos pilares que orientam, né, princípios que orientam o nosso trabalho, né? E podem contar com o nosso compromisso realmente por uma educação pública, de qualidade, para todos, para todos. A escola é um lugar para todos, a escola é um lugar de vida, é um lugar de encontro, de socialização e de produção de conhecimento. Mas ela vai também além da produção de conhecimento. Muito obrigado, secretária Gorete. Secretário adjunto Evandro também, muito obrigado. Vereadores Grazi e Rodrigo. Obrigado, Braulio. Obrigado a vocês que deram a honra para a gente estar aqui. Eu não podia estar mais feliz de fazer esse CâmaraCast com a Grazi, companheira de PDT. Razão que eu escolhi o meu partido há 13 anos atrás é por causa da veia e do berço na educação. É o que muda tudo, é a base de tudo. E a gente vê, assim, programas que vocês falam, é custo. É custo, a gente ouve das pessoas, a escola de ensino integral é cara, mas o Brizola já falava que cara é a ignorância. Cara é ignorância. Né? Então, grande Brizola. Né? Então, muito obrigado. Eu acho que a gente até pode marcar o próximo para falar sobre o ensino integral, né? Que é uma pauta que foi durante muitos anos do PDT, veio do Brizola. E a gente já pode marcar essa discussão. É verdade. Isso aí. E muito obrigada por terem vindo, pessoal. Muito obrigada, Braulio. Obrigado a vocês, obrigado Grazi, vereadora Grazi, vereador Rodrigo, obrigado secretário adjunto Evandro Nunes, secretária Gorete Rodrigues. Até uma próxima oportunidade.